Salve, salve turma boa! Aqui estamos mais uma vez para nossa aula de História, tratando hoje da crise portuguesa do século XVIII, bem como, principalmente, o nosso assunto delimitado é o Tratado de Methuen. Em que forma e como esse tratado veio a interferir tanto na economia como na política de Portugal e aqui da sua colônia, o Brasil, no século XVIII, e como os ingleses irão extorquir, irão explorar esse tratado em cima dos portugueses. Vem comigo e vamos para a nossa aula. Então, meus amigos, no século XVIII, Portugal tinha uma economia frágil, diminuída, pequena, que não conseguia concorrer com reinos como o da França, como o da Inglaterra, como o da Holanda. Essas potências, na época, que eram tanto industriais como também marítimas, elas conseguiam ter uma economia mais avançada, uma produção, uma manufatura muito mais forte do que a de Portugal. Portugal vinha caminhando em passos lentos, totalmente dependente, principalmente de uma parceira comercial que era a Grã-Bretanha. Professor, mas quem era a Grã-Bretanha? Era a Inglaterra. O reino inglês tinha uma economia bem mais adequada para o momento e Portugal tinha que ficar submisso, tinha que prestar sempre aquele apoio à Inglaterra e ainda ter que comprar os produtos ingleses. Ora, uma vez que Portugal tinha uma manufatura tímida e pequena, não conseguia produzir tudo que a sua sociedade estava consumindo e assim ficava ali em submissão à Inglaterra. Tudo que Portugal consumia era comprado praticamente dos produtos ingleses. Daí se tira. Quando um país está nessa situação, ele fica dependente de outro. E o Portugal estava dependente, sim, da Inglaterra. Não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Então, a partir desse déficit, a partir dessa deficiência, os portugueses passam a fraquejar cada vez mais em sua economia. É fato que Portugal tinha muitas terras, muitos territórios, bastante colônias. Não obstante, apesar de tê-las, essas colônias, de ter riqueza natural dentro das terras, Portugal não sabia utilizar a riqueza para produzir feitos e produtos para vender para fora. Nesse sentido, o que ocorria? Os portugueses exploravam as colônias, no entanto, essa exploração ia para os cofres de Portugal e de lá os portugueses tinham que gastar esse dinheiro comprando os produtos do exterior. Entendam, o dinheiro, a riqueza não ficava em Portugal, porque Portugal não produzia a necessidade do seu povo e assim tinham que comprar de fora. A economia, nesse sentido, passa a ficar debilitada, delicada e frágil. Neste sentido, nós temos aqui a Inglaterra, que vai ser a grande potência dominadora, a grande potência que vai ter fábricas, que vai produzir qualquer tipo de produtos, principalmente na indústria têxtil, que é de tecido, né, de roupas, e os portugueses compravam bastante tecidos dos ingleses. Neste mesmo contexto, entramos no Tratado de Methuen. Esse tratado ele vai ser de suma importância para a Inglaterra passar a dominar totalmente a economia portuguesa. Esse acordo também é chamado de Panos e Vinhos. Ora, entendam, qual era o acordo? Já que existia uma deficiência de produção lá na indústria de Portugal, o acordo seria o seguinte: os ingleses produziriam os tecidos para vender a Portugal e Portugal necessariamente, devido inclusive até às dívidas, iria produzir os vinhos, a bebida, né, produzida ali com a uva, e venderia essas bebidas, né, de vinho para os ingleses. Então, se a gente for analisar pela teoria, seria até algo bom, legal, né, para Portugal, porque seria uma troca.
Uma troca como? Os portugueses comprariam os tecidos dos ingleses e os ingleses, por sua vez, comprariam o vinho de Portugal. Mas entendam, a quantidade de tecido que os portugueses compravam dos ingleses era bem mais superior à quantidade de vinho que os ingleses compravam dos portugueses. Resumindo, o inglês comprava pouco vinho e dava pouco lucro para Portugal. Os portugueses compravam bastante tecidos e davam bastante lucros também para os ingleses. Nesse sentido aí, percebam, Portugal está gastando mais do que a Inglaterra. Então, o Tratado de Methuen prendia esses mecanismos, de vendas e compras. Outro sentido, os portugueses pensando ali em uma forma de diminuir a dívida com os ingleses, porque a dívida estava muito alta, Portugal muito dependente da Inglaterra, o que é que eles pensam? Poxa, vamos aumentar os impostos nas colônias, lá no Brasil, por exemplo, que é uma colônia de Portugal, e aí a gente vai aumentar o imposto, o controle sobre o ouro, e esse ouro a gente vai arrecadar em forma de imposto para pagar a dívida com os ingleses. Quem estava pensando assim eram os portugueses. Então, a maior parte do ouro explorado no Brasil nem ficava lá com a metrópole portuguesa, não. Ia para a dívida. Então, a maior parte desse ouro do Brasil explorado foi dado para a Inglaterra. Professor, dado como? Ora, eles recebiam os impostos do quinto, da derrama, e pagavam a dívida com a Inglaterra. Então entendam, nesse mesmo contexto, o ouro do Brasil explorado não ficou lá com os portugueses, não. Eles pagavam a dívida com a Inglaterra. Então, a principal beneficiada com a exploração aurífera, ou seja, do ouro do Brasil, nem foi Portugal, não. Foram os próprios ingleses, porque os portugueses deviam aos ingleses. O Tratado de Methuen entra nesse contexto, sabe? É esse acordo entre Portugal e Inglaterra, onde os ingleses, eles, pelo acordo, compravam os vinhos apenas dos portugueses e os portugueses só podiam comprar os tecidos dos ingleses. Mas entendam, mais uma vez, que a quantidade de compra de tecido era superior à quantidade de compra e vendas do vinho. Então, nesse mesmo contexto, os portugueses eles ficaram cada vez mais endividados e saíram perdendo nesse acordo. Não obstante, o ouro do Brasil não ficava com os portugueses, mas sim ia para a dívida e ficaram ali, no momento, com os próprios ingleses. Então, galera, a gente entende que Portugal poderia sim ter se tornado uma grande potência econômica com todo o ouro explorado na colônia portuguesa, que seria o Brasil. Mas, contudo, todavia, não aconteceu isso, porque o ouro foi diretamente para a dívida com a Inglaterra. Então, os portugueses, eles não usufruíram de todo o ouro explorado, mas sim os próprios ingleses. Então, Portugal fica decadente e dependendo cada vez mais da Inglaterra. E assim a gente entende o que foi o Tratado de Methuen e essa crise também do ouro, contendo Portugal aí, Inglaterra como a principal credora e o Brasil, que era a colônia explorada. Espero que tenham compreendido e até uma próxima.